e outros motivos. Tu vai encontrar necessidade de cada um. Ajuda-nos, Senhor, nessa semana que hora se inicia e possamos, Senhor Deus, ser abençoados por Ti, livre-nos das dificuldades e possa nos trazer alguma dificuldade. Ajuda-nos, Senhor Deus, que possamos estar sempre na Tua presença, confiadamente. Nós pedimos agradecido, no nome de Jesus. Amém. Quando o pastor vai estar fazendo a leitura bíblica. Amados irmãos, nós leremos nesta noite em Marcos, capítulo 15. Evangelho de Marcos, peço-lhes que abram no capítulo 15. Versículos 16 até o 21. Marcos capítulo 15, versos 16 a 21. Está escrito nesta passagem: em seguida os soldados levaram Jesus para o pátio interno do palácio do governador e reuniram toda a tropa. Depois vestiram Jesus com uma capa vermelha e puseram na sua cabeça uma coroa feita de ramos cheios de espinhos, e começaram a saudá-lo, dizendo: viva o rei dos judeus! Batiam na cabeça dele com uma vara, cuspiam nele e caíam de joelhos, fingindo que estavam adorando. Depois de zombarem dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com a roupa que ele usava. Então o levaram para fora a fim de o crucificar. No caminho eles encontraram um homem chamado Simão, que vinha do campo para a cidade. Esse Simão era da cidade de Cirene e pai de Alexandre e Rufo. Os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz e levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deus abençoe esta porção das nossas almas desta noite. Agora a irmã Wagner tem a oportunidade para fazer o solo e logo depois o pastor está com a palavra para a mensagem. O hino que eu vou cantar, nós acabamos de cantar. Se paz a mais doce me desse gozar. Uma versão um pouco diferente. Mas é um dos hinos que eu mais gosto. E eu acho que, se Deus me der esse privilégio de viver muitos anos ainda, eu quero cantá-lo sempre. Porque realmente Jesus é o que detém toda a felicidade no mundo. Você pode ter o que você quiser nesse mundo, mas se você não tiver Jesus, tudo passa. Eu tenho tido provas muito vivas de que nós só somos felizes quando estamos com Jesus. E você, se tiver alguém aqui hoje que ainda não conhece esse Jesus de perto, como seu amigo íntimo, e você não tiver Jesus, você não é feliz, pode ter certeza disso. Você só vai ser feliz quando estiver com Jesus, nosso Senhor. Se passa
queridos irmãos, que é considerada sem dúvida alguma, com os paralelos dos outros 3 evangelhos, a própria alma, o próprio cerne, o coração da mensagem de salvação. Na verdade, o evangelho, em sua essência, se concentra na morte de Jesus Cristo no madeiro. De toda a história da Bíblia, de tudo aquilo que ela reúne, o material que ela seleciona para nos falar do amor de Deus, esse material se concentra neste momento, neste lugar e nesse sacrifício. Na verdade, a história do mundo, a história do juízo final e o destino eterno, que é dividido em duas condições e somente duas: salvação e céu, perdição e inferno. Tudo se resolve em face da morte de Jesus na cruz. Qualquer leitor da Bíblia, por mais distraído que seja, e particularmente qualquer leitor do Novo Testamento, por mais distraído que seja, notará a ênfase apostólica, como se fora um eco constante, como se fora a repetição sonora, enfática de um fato: Jesus Cristo e esse crucificado. Tanto no Velho Testamento quanto na história da igreja depois do Calvário, as tentativas do inimigo sempre foram no sentido de desviar a atenção do homem dessa pessoa e desse sacrifício. Não é diferente em nossos dias. De sorte que, para que nós possamos realmente aquilatar a autenticidade da pregação dos nossos dias, aquilatar a natureza dos movimentos religiosos dos nossos dias, os ensinamentos que ouvimos e que lemos, nós precisamos avaliar tudo isso à luz da cruz de Jesus Cristo. Paulo disse que ele não queria saber outra coisa entre os coríntios a não ser a Cristo e este crucificado. Senhores, eu creio que nos dias que correm, na alvorada do mais um milênio, é preciso que vozes se levantem, mesmo contra tudo e contra todos. Vozes corajosas que desejem pagar o preço de uma pregação cristocêntrica, de uma pregação fundamentada, centralizada em Jesus Cristo crucificado. É preciso resgatar e devolver aos homens, dentro ou fora do cristianismo, a mensagem de Jesus Cristo entregue pelos nossos pecados. Haverá um preço a pagar sobre isso? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Houve um preço a pagar sobre isso no passado. Você lê a história dos profetas, você verá que é um rastro de sangue. E um dos mais celebrados historiadores eclesiásticos, Dr. B.H. Carroll, um batista americano, ele escreveu uma história do cristianismo e ele deu o título de Rastro de Sangue, porque todas as pessoas que realmente pregaram esta mensagem desinteressadamente, essas pessoas que comprometidamente pregaram esta mensagem de Jesus crucificado, esperança da glória, Salvador do mundo, essas pessoas pagaram o preço. Por isso, hoje à noite nós vamos acompanhar um pouco o que aconteceu em Jerusalém naquele dia que abalou o mundo. Naquele dia aconteceu o cumprimento de uma promessa, muitas vezes milenar. Uma promessa feita lá aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, ao caírem no pecado. Essa promessa ecoou no paraíso,
da semente da mulher vai nascer um que esmagará a cabeça da serpente, e esta lhe ferirá o calcanhar. Mesmo antes de expulsá-los, antes de bani-los daquele lugar de delícias, depois do pecado consciente contra Deus, Deus não permitiu que saíssem de sua presença sem uma nesga de esperança no coração. Deus não permitiu que o dilúvio do pecado, que as trevas da maldição que agora ensombreava o mundo, pudesse capturar e sequestrar o coração da humanidade, sem que um arco-íris de esperança estivesse brilhando em cada coração. A semente da mulher, a semente da mulher, a semente da mulher. Na sequência da história do Velho Testamento, esta mensagem passada de geração para geração, e Deus acrescentando novos detalhes, Deus acrescentando novas informações, novas revelações sobre essa semente da mulher. Essa promessa que foi feita a Adão, paraíso depois do pecado, mas esta intenção que já estava no coração de Deus antes de criar o mundo. Paulo diz aos Efésios que os que creram em Jesus Cristo foram eleitos nele antes da fundação do mundo. Antes que Deus dissesse haja luz e houve luz, já no coração dele, ele já havia providenciado o recurso para salvar a humanidade, que ele sabia que ia cair. E nesse dia em que vos li agora, o versículo, a passagem, é o cumprimento. Então diremos, a história toda se dirige para aquele ponto. A história do mundo, a história da humanidade é uma história que se encaminha para a plenitude dos tempos, para o momento certo, o cumprimento da promessa. Então este é o ponto focal, e a partir dali ela se abre agora escatologicamente. Agora ela se abre para um futuro, para um novo céu, para uma nova terra, para uma nova ordem, que surgirão depois do juízo final, mas cuja consumação tem ligação direta com a morte de Jesus em Jerusalém há 2000 anos. Há certos dias em nossa vida, e certamente grande parte desse auditório, se não todos, tem tido essa experiência, que tudo começou, o dia começou planejadinho, começou luminoso, promessas, esperanças, os pássaros cantam, o dia brilha, radioso, e então você sente que Deus está nos céus, você percebe que tudo está correndo muito bem, até que de repente a cena muda, sem que você tenha controle sobre isso, sem que você tenha planejado isso, imprevisivelmente, indesejavelmente, a cena muda e uma carga é depositada sobre os seus ombros, uma carga que é imposta e você não pode recusar. Nuvens negras escondem aquele sol de serenidade que banhava o seu coração, e a carga vem sobre os seus ombros. O tempo passa, e mais tarde, olhando para trás de outra perspectiva, você vai descobrir algo surpreendente. Aquela mesma carga, aquelas mesmas nuvens negras, aqueles acontecimentos que você acreditou tão trágicos e que trouxeram tanto estresse para você, se transformaram ao longo do tempo em providências de Deus. Aquela carga como que ganhou asas, e aquilo que lhe pesou nos ombros lá atrás, agora parece que carrega você. Se você já teve uma experiência assim, você tem muito em comum com Simão Cireneu. Você tem muito em comum com este andarilho, com este peregrino, que o Novo Testamento nos apresenta em letras tão rápidas. Eu creio que uma das maneiras de se referir a uma personalidade, a uma celebridade, a uma biografia, todas as pessoas que de alguma maneira influenciaram
um grupo significativo de pessoas sempre merecem uma biografia, autorizada, não autorizada, às vezes faz uma autobiografia, biografia dele mesmo. E as biografias são leituras muito inspiradoras. Recomendo à juventude, recomendo aos adolescentes, recomendo aos adultos, recomendo aos anciãos: leiam boas biografias, histórias de grandes vultos da humanidade. Leiam o que estas criaturas de escola fizeram, viveram, sofreram, marcaram a sua geração e se tornaram exemplos para nós. A leitura das biografias me encantou sempre na minha adolescência. Fui muito incentivado no primeiro grau, no ginásio antigamente. A professora de português, Leonor Fonseca de Andrade, era um verdadeiro carrasco, mas hoje eu agradeço. É dessas caras que a gente na hora não gosta, mas depois você olha para trás e vê que pensa o que foi. Ela nos obrigava a ler muito. E eu li muitas biografias e me edifiquei muito com elas. Para dizer a vocês que a biografia de Simão Cireneu não passa de umas 10, 15, 20 palavras sobre toda a história de um homem, concentrada num ato singular, um simples ato. Se você ler a biografia de um Einstein, de um Martin Lutero, de um Calvino, de um Wesley, um Marco Polo, um Cristóvão Colombo, um Graham Bell, você se surpreenderá pelos esforços, não? Às vezes vidas inteiras, longas, que significaram para significar alguma coisa. Simão Cireneu foi um ato só. E é isso que me encanta na palavra de Deus. É isso que me encanta em relação a Jesus Cristo. Um ato só, um simples ato, fez com que a história deste homem se gravasse em letras eternas, como um memorial pétreo, como um memorial permanente. O que Simão Cireneu fez naquele dia se registrou nos evangelhos. 2000 anos depois nós estamos falando sobre ele. E se Jesus demorar mais 1000, 2000 anos para voltar, o que Simão fez naquele dia será lido, conhecido, pregado, anunciado para as pessoas. Um ato só. Sabe por quê? Porque tem relação com Jesus. E aquilo que se relaciona com Jesus tende à perpetuidade. O que se relaciona com Jesus tende à permanência. O que se relaciona com Jesus transcende o momento histórico. O que se relaciona com Jesus transcende o lapso de uma vida de 70, 80, 90, 100 anos. O que se relaciona com Jesus Cristo tende para o eterno. Por isso, senhores, eu me encanto por poder hoje abrir a Bíblia diante de vocês e ler simplesmente que este homem vindo do campo, Simão, da cidade de Cirene, só sabemos isso, era pai de 2 filhos, e então obrigaram que ele levasse a cruz de Jesus naquele dia. Vocês já imaginaram? Se eu perguntasse para vocês quem foi o primeiro ministro do faraó Amenhotep III, vocês sabem? Acho que não vamos saber. Quem foi o ministro das finanças e o ministro do exército do César, Júlio César? Ninguém sabe? Foi o nome do irmão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Alguém sabe? Pessoas que dominaram impérios, pessoas que dominaram nações, pessoas que dominaram reinos, nações que foram a fina flor do seu tempo. Ninguém sabe quem eram os seus grandes homens. Mas Simão Cireneu, onde o evangelho é pregado, ele é conhecido. Por quê? Porque o obrigaram a levar a cruz de Jesus Cristo. Cirene era uma cidade da África. Cirene era uma cidade da África, naquele tempo uma cidade grande, inclusive, do
norte da África. Ela hoje ficaria perto da cidade de Benghazi, num país chamado Líbia. E ali neste lugar, norte da África, a África já foi um país muito desenvolvido, já foi um berço de cultura. A África já foi um berço do pensamento teológico. Houve uma reversão depois tremenda na história da África. Ela se tornou um país em descompasso com as grandes nações, mas ela já foi uma grande nação. Inclusive o Egito, né? A maior nação, era a maior nação do mundo, era na África. Então ali vivia este homem, com a esposa, com 2 filhos. Eram muito provavelmente judeus, se não por nascimento, por convicção, convertidos ao judaísmo. E uma coisa nós sabemos: Simão Cireneu estava ali no tempo da Páscoa, e muito provavelmente ele fez a viagem para assistir à festa da Páscoa em Jerusalém. Ora, Cirene a Jerusalém é uma distância de 1.500 quilômetros, um pouquinho mais do que daqui a Brasília. Brasília é 1.100, 100 e poucos. 1.500 quilômetros de distância. Este homem sai do seu país numa viagem muito arriscada e desconfortável, porque o seu coração ardia de desejo de participar nos cultos, participar das solenidades da Páscoa. É impressionante como algumas pessoas levam tremendamente a sério a sua vida espiritual, como algumas pessoas dão um valor extremado às suas convicções, como algumas pessoas colocam de lado os seus confortos, como algumas pessoas colocam de lado as facilidades, porque elegem valores e vivem por esses valores e morrem por esses valores. Nós precisamos realmente, senhores, meditar nos valores que elegemos, que escolhemos para viver por eles e morrer por eles, porque se eles valem a pena, então vale a pena entregarmos a vida inteira para eles. Se esses valores espirituais realmente têm consistência, se esses valores espirituais realmente são dignos de nossa confiança, eles são dignos de nossa lealdade. Creio que há uma atitude extremamente cômoda no cristianismo contemporâneo. É o cristianismo de comodidade. É o cristianismo praticado dentro dos limites em que não interfira com as minhas preferências particulares. É o cristianismo praticado na medida que não interfira com os meus desejos, com os meus caprichos, com as minhas idiosincrasias, com os meus descontroles temperamentais. É o cristianismo que é praticado nos aspectos de que ele me convém, e criteriosamente evitado nos aspectos que cobra de mim alguma coisa. Não era assim com Cireneu. E creio que o que diferencia uma pessoa de outra é a firmeza com que adere às suas convicções. Homens de convicções fortes, mesmo no erro, quando chegam à verdade, são heróis inexcedíveis. Paulo, no erro, extremamente zeloso. Ele acreditava que estava certo. Então vou perseguir os cristãos. Precisa matar Estevão apedrejado? Vamos matar, não tem problema. E apedrejaram Estevão. Precisa pedir cartas para ir lá para Damasco, para prender, para bater, para aprisionar, para torturar, para executar? Eu peço as cartas. Ele pede as cartas e vai. Porque as convicções de Paulo não eram convicções cômodas. As convicções de Paulo atraíam toda a sua lealdade. Ele ia às últimas consequências em cima daquilo que ele acreditava. Por isso que nas mãos de Deus, uma convicção desta ordem, um homem, uma mulher de convicções desta ordem, são as pessoas usadas por Deus magnificamente. Não precisam ser geniais, não precisam ser pessoas de excepcional inteligência, não precisam ser pessoas de refinada educação. Basta ser pessoas que coloquem a sua fé, a sua lealdade e o peso de sua vida naquilo que acredita. E quando chega a acreditar na verdade de Deus, então essa pessoa fará a diferença onde ela existe. Então,
Foi desta forma. Cireneu vinha vindo naquele dia, ele vinha cedo, saiu cedo de casa. Ele queria chegar cedo ao templo, certamente encher. Era a semana da Páscoa, logo viria o sábado, teria o domingo ali chegando, final da semana, começo da outra, muita festa, muita coisa especial acontecendo, e ele era daqueles que gostavam de estar ali bem cedo. Ele vem cedinho, ele sai cedo de onde ele estava hospedado, e ele vai para o templo, ele quer um bom lugar, ele quer acompanhar as coisas que estão acontecendo. Afinal de contas, ele veio de muito longe para aquilo, afinal de contas, aquilo significava muito para ele. A sua vida, o eixo de sua vida girava em torno daquilo. Ele já antecipava ver as torres de Sião, já ficava imaginando ver o pináculo majestoso do templo de Herodes. Mas no caminho, uma procissão vem vindo em sentido contrário. Ele se depara com um cortejo onde 3 condenados vêm carregando pesados instrumentos de suplício nas costas, um de cada lado e um no meio. À frente vai um centurião, atrás vai uma guarnição, e ali atrás de cada um vai um soldado romano com um chicote para apressar o passo dos condenados. E aconteceu com Simão algo que ele não esperava. Ele foi obrigado a mudar os seus planos naquele dia. Ele foi obrigado, não foi por escolha dele, ele foi obrigado a mudar os seus planos naquele dia. Ele ia na direção de Jerusalém, ele ia para o coração da cidade, ele ia para uma celebração, um culto, um ritual antecipado com muito amor no seu coração. E agora ele é obrigado a voltar para fora da cidade. Está saindo o cortejo para fora da cidade. Jesus foi crucificado fora das portas da cidade, então ele é obrigado a voltar meia volta, 180 graus. Talvez isso nos ajude a compreender o que é se converter. A palavra conversão significa exatamente isso, é uma atitude de 180 graus no rumo da vida, 180 graus no rumo dos pensamentos, 180 graus no rumo do eixo dos interesses, 180 graus nas intenções do coração, 180 graus em relação à vontade de Deus. Eu tenho visto vocês todos que dirigem sabem o que significa conversão. Então há ali uma setinha, não é isso? E aí um vermelho, proibido de fazer conversão. Vocês sabem disso porque é ali mesmo que os brasileiros fazem as suas conversões. Significa que você vai indo para lá e agora você vai voltar no sentido contrário. Isso é o sentido literal da palavra converter-se. Senhores, converter-se é meia volta. É uma reversão, é uma inversão total do rumo dos interesses, dos valores que tínhamos antes para os valores que teremos depois. Eu temo que o cristianismo hoje, pregado, celebrado nas telas, nos palcos, nos shows, nos espetáculos, não é um cristianismo de conversão. Eu temo que alguns elementos do Velho Testamento, do Novo Testamento, foram criteriosamente escolhidos. Elementos que podem ser embutidos na vida de uma pessoa sem exigir dessa pessoa conversão nenhuma, sem exigir dessa pessoa arrependimento nenhum, sem exigir dela mudança moral nenhuma. E então essa pessoa acrescenta esses costumes ao seu caráter, ao seu estilo de vida. E simplesmente ela agora se diz cristã, porque ela fala em nome de Jesus, ela canta em nome de Jesus, ela aprende uma série de fórmulas de oração em nome de Jesus, ela pertence a um grupo que leva esse nome, e essa pessoa está convencida que é cristã. Eu faço para vocês uma sugestão. Observe o cristianismo que vocês estão vendo pregado nas telas da televisão e nas estações de rádio, que vocês estão vendo acontecer na mídia, e veja se quantos casos você vê de uma conversão verdadeira. Converter-se significa dar meia volta. E meia volta no seguinte sentido: primeiro eu vou indo para onde eu quero, eu vou fazer o que eu planejei, eu vou atrás dos meus interesses, eu vou atrás das coisas que eu acho importantes.
importante, e de repente, tudo isso que está na minha frente, que eu elegi, que eu escolhi, que eu preferi, que eu gosto, que eu quero, de repente eu deixo tudo isso nas costas e eu vou numa direção que eu nem esperava. Reverte a minha situação, implode todo aquele edifício do homem interior, aquilo é implodido de uma maneira extraordinária, e então um novo edifício começa a ser erguido de dentro para fora. Isso é conversão. Você está na direção dos seus desejos, você está na direção dos seus propósitos, você está na direção das suas predileções, você está vivendo como você gosta de viver. De repente, Cristo vem no contrário e diz: oh, quer me seguir? Você já imaginou o que isso implica? É deixar tudo que você tem na sua frente para trás e seguir o que é importante para Jesus. No caso de Simão, ele foi obrigado a mudar o rumo, foi obrigado a levar a cruz. Duas coisas: ele não teve liberdade de escolher. Ele não teve liberdade de escolher. No caso de Simão, foi obrigado. Havia uma lei estabelecida pelos romanos, que onde o domínio romano se estabelecesse, o soldado romano tinha o direito de impor sobre qualquer pessoa que levasse a sua mochila, levasse a sua carga por 1 milha pelo menos, 1.600 metros. Então, se nós vamos caminhando ali pela rua, nós somos judeus, primeiro século, nós vamos caminhando ali pela rua, você vai indo, talvez para realizar um negócio, você vai comprar um cavalinho novo, não é isso? Você vai indo para receber um dinheiro, receber o pagamento. Passa um soldado romano e diz: oh, você aí, vem cá, pega essa carga aqui, pega aqui essa flecha, pega aqui essa lança, pega aqui essa mochila, põe nas costas, põe comigo 1.600 metros, leva para mim. Ele não pede licença não pergunta onde você vai. Ele diz: você aí, pega aqui essa carga e leva. Era a lei. Por isso que Jesus disse: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai 2 com ele. Jesus se refere a esta obrigação de levar as cargas de um romano pelo menos 1 milha. Então ele foi obrigado a mudar de rumo, ele foi obrigado a levar a cruz. O que vocês acham que Simão sentiu? Ele se sentiu muito feliz com isso? Olha, ele se sentiu tremendamente desgostoso. Nossa, aquilo acabou com os planos dele. Ele tinha um dia planejado, ele ia chegar cedo lá, ele ia ter um bom lugar, ele ia participar privilegiadamente da situação. Agora ele já nem sabe se vai poder ir. Ele não sabe o que vai acontecer dali para frente, ele está à disposição daquela guarnição romana. Mas não é só isso, não é só ter que mudar de rumo, não é só ter que dar as costas para onde ele ia, é também com um peso nas costas e carregar a cruz de alguém que não sabia quem era. E não é só carregar um fardo, carregar alguma coisa, é carregar um instrumento de suplício. Sabe o que ia acontecer com Simão naquele dia? Na hora que ele se aproxima de Jesus, ele pega aquela cruz, ele está impuro, cerimonialmente impuro. Significa que ele não mais poderia participar da Páscoa. Ficou cerimonialmente impuro. Então, você já pensou viajar 1.500 para vir, pagar a hospedagem, tem que viajar 1.500 para voltar e chegar lá, ficar impuro, não poder participar da festa? Foi isso que aconteceu com ele. Pouco antes, caminhando para Jerusalém, manhã gloriosa, coração alegria, talvez ia cantando salmo. Quem sabe ele ia com um grupinho ali cantando: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. O povo cantava esse hino quando ia adorar. Esse salmo é a letra do hino: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. As crianças têm um menetinho, né, que canta na EBF: alegrei-me quando me disseram. Eles cantavam isso indo para Sião. Talvez ele fosse cantando esse neto e o soldado: oh, para de cantar isso, agora você tem um serviço para fazer. Ainda não eram 9 horas da manhã. Então a procissão chega. À sua frente, 3 condenados caminhavam fustigados por um grupo de soldados que vão batendo nas costas deles, cada um levando nas costas o seu instrumento de suplício. 2 deles vão na frente com uma cara horrorosa, eles vão xingando, eles vão blasfemando, cada pancada que eles levam, um palavrão que eles soltam. Eles traduzem no rosto a maldade que sempre esteve
esteve nos seus corações. Eles são bandidos, eles são homens da mais grave marginalidade. Foram condenados porque não achavam lugar na sociedade para eles. Mas havia um outro, completamente diferente. A face desse outro tinha um quê de nobreza. Era algo que não se podia explicar em palavras. O semblante do outro era um semblante diferente. E esse semblante diferente, o contraste marcante entre os outros dois e este, a multidão, os soldados e este, esse contraste chamou a atenção de Simão Cireneu. Ele não pôde deixar de parar um momento para olhar bem nos olhos daquele condenado. Talvez ele ficou ali à beira, esperando a multidão passar, e ele então ficasse olhando diretamente para aquele que vinha no meio. Os olhos dele eram olhos muito puros. Os olhos dele seus olhos traduziam uma paz, uma paciência, uma pureza que ele não tinha visto em nenhum outro olhar toda a sua vida. Ele percebera que este também, apesar da nobreza de caráter, do transparecer da pureza, o seu olhar de paz, ele fora barbaramente torturado. Havia sangue coagulado no seu rosto, que caía daquela coroa de espinhos patética sobre a sua cabeça. As mãos dele vinham tremendo ao arrastar a sua cruz tropegamente. E então, quando ele passou bem pertinho de Simão Cireneu, Simão estava embevecido, estava como que traumatizado diante daquela imagem surpreendente. Ele tropeça e cai. A cruz pesada cai sobre ele. Instintivamente Simão vai e se aproxima dessa pessoa, compadecido, e ele segura a cruz um momento, talvez para ajudar o condenado, e o ajuda a levantar-se. Talvez ele estivesse pensando naquele momento: onde estão os parentes dele? Será que tem algum parente? Uma pessoa assim tão diferente, uma pessoa tão terna, tão meiga, que transparece no olhar algo extraordinário que não se vê nos homens comuns. Terá alguém que o ame? Não é estranho que ninguém queira ajudá-lo? E depois que ele ficou sabendo então que esse era aquele que havia curado tanta gente, esse é aquele que havia dado vista aos cegos, alimentado as multidões, multiplicando os pães, era ele mesmo que estava ali. Onde estavam essas pessoas beneficiadas por ele? Onde estavam os leprosos purificados? Onde estavam os cegos que viram? Onde estavam os surdos e mudos que voltaram a falar? Onde estava o homem das mãos mirradas que voltou novamente a ter os seus movimentos? Não havia nenhum ali, nenhum amigo para levar a cruz com ele. Nesse momento chega um soldado romano, aproveitando que Simão está ali, pega no seu braço e ordena: leve essa cruz. Certamente ele se revoltou com isso. Certamente ele aceitou isso com muita amargura no seu coração. Mas, por direito de conquista, ele tinha que se submeter a esta ordem. Mesmo que fosse tratado como um animal, ele tinha que aceitar isso de qualquer maneira. Algumas pessoas acreditam que Simão Cireneu fosse negro, queimado pelo sol do norte da África. Interessante que em Jesus Cristo todas as raças, em Jesus Cristo todas as nações, em Jesus Cristo todas as tribos e línguas têm acesso direto ao seu coração. Para Deus não importa a cor da pele, para Deus não importa o estágio cultural, para Deus não importa o status social da pessoa. Então, aquela cruz, instrumento de morte, repugnante, como a arma de um carrasco nas costas de Simão. Levar a cruz de Cristo. Aquilo incomodava. E eu penso que é por isso que muitas pessoas hoje não
as outras pessoas que podemos evitar, muitas pessoas evitam levar a cruz, porque levar a cruz significa algumas coisas. Em primeiro lugar, levar a cruz significa limitar a liberdade pessoal. Você já pensou isso? Levar a cruz significa limitar a liberdade pessoal. No momento em que você se decidir a levar a cruz, ou seja, caminhar no mesmo caminho de Jesus Cristo, submeter-se à mesma lei do sacrifício, à mesma lei da renúncia a que ele se submeteu, nesse momento a limitação de sua liberdade vai acontecer, e é isso que muitas pessoas não querem. Nós vamos ter que nos restringir de muitas coisas que não agradam o coração dele, e é isso que muitos homens não querem. Nós vamos ter que nos abster de muitas coisas que até são lícitas para as pessoas comuns, mas para um seguidor de Jesus Cristo é uma coisa ilícita. Eu gostaria de, concluindo alguma coisa rapidamente, dizer a vocês que há uma diferença clara entre carga e cruz. As pessoas confundem muito carga com cruz. A Bíblia diz que devemos levar as cargas uns dos outros, e diz que devemos levar cada um a sua própria carga. A Bíblia fala em carga. Jesus Cristo disse: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. É a mesma coisa? Não. Qual é a diferença entre carga e cruz? A diferença entre carga e cruz: carga são as tristezas, são as tribulações, são as provações, são as limitações às quais todos os homens estão sujeitos nesta vida. É uma limitação de saúde, é uma limitação financeira, é uma decepção com alguém, é o desfazimento de uma relação, é a traição de um amigo, é a traição de um cônjuge, é o desfazimento de um casamento, é a ingratidão de um filho. São os sofrimentos normais da nossa vida. Estamos todos sujeitos a eles, e não adianta escreverem nas tabelas por aí quem quiser parar de sofrer. O sofrimento é uma herança de todo homem que vive debaixo do sol. O sofrimento humano só terminará no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se iluda. O que é cruz? Se carga é tudo aquilo que sofremos, no geral, que todas as pessoas sofrem, cruz é aquilo que nós sofremos por causa de Jesus. Deu para entender a diferença? Se eu perco um emprego, é carga. Se eu perco um emprego porque sou crente, é cruz. Se eu perco um cônjuge, se eu perco um cônjuge porque sou de Cristo, é cruz. Se simplesmente perco um cônjuge, é carga. Então, todo aquele sofrimento, toda aquela limitação pessoal, toda aquela imposição de restrição, de carga, de dor, de renúncia, de sacrifício, que acontece na minha vida por causa de Jesus, é cruz. Qualquer coisa que eu venha a sofrer, qualquer coisa que me venha a ser imposta, por minha condição de seguidor de Jesus, é cruz. Se não está ligada a essa questão, é carga. Se nós contraímos uma enfermidade, é uma carga. Mas se nós contraímos uma enfermidade por causa do Evangelho, é cruz. John Hyde, por exemplo. John Hyde, ele é titulado O Homem que Orava. É uma das biografias que eu li na minha vida e que me marcaram profundamente. John Prayer Hyde. Colocaram João, aí puseram o nome no meio. Não tem Luiz Inácio Lula da Silva? Puseram Lula no meio. John Hyde, puseram John Prayer Hyde. João Oração Hyde. Puseram a palavra oração no meio. E foi um missionário na Índia que nada fazia sem orar. Nada fazia sem orar.
Ele ia sair para alguma coisa, alguém chamava para almoçar, para alguma coisa, ele entrava no quarto e disse: olha, estou à vontade que eu vou almoçar com esse irmão. Aí vinha uma paz no coração dele, ele saía, ia lá e orava. Era por oração. Ele saía para pregar e disse: Senhor, tu me dás hoje 5 almas convertidas. Ele orava, conversava com Deus, e Deus dava a resposta para ele. Ele saía, ganhava os 5 e voltava. Um dia tinha um ganho 4, tinha terminado o dia, tinha que voltar, tinha um ganho 4, os irmãos já queriam voltar. Eu falei: mas irmãos, o Deus pedi 5. Pô, mas todo mundo que tinha aqui para ganhar, nós já ganhamos, tinham esses. Então naquela discussão volta, não volta, chega um que tinha ido não sei aonde, chegou depois da hora, ele falou: é esse, evangelizou, se converteu, falou: agora podemos voltar, irmãos. Bem, eu vou dizer a que esse homem teve um amor tão grande pelas pessoas da Índia, aquelas pessoas desmarginalizadas, um amor tão grande que ele contraiu uma doença no coração. O coração dele ficou em péssimas condições pela maneira como ele sofreu por causa daquele povo que não conhecia Jesus Cristo. E morreu por causa disso. Isso é cruz. David Livingstone, com 29 anos, contraiu uma doença pulmonar gravíssima e morreu. Bom, mas por doença pulmonar, qualquer um pode contrair. Só que David Livingstone contraiu isto viajando nas nevascas dos Estados Unidos para pregar aos peles vermelhas, no lombo de um cavalo. Não importa o que acontecesse, se a chuva pegasse numa floresta, num deserto, não importava o que acontecesse. Então ele adoeceu dos pulmões e morreu no vigor dos 29 anos, por amor aos peles vermelhas americanos, a quem queria falar de Jesus. Isso é cruz. Você já aceitou Jesus dessa forma? Você já está convicto que chegou o momento na sua vida que você ia nas suas ideias, nas suas convicções, você ia nos seus desejos, nas suas intenções, e de repente você foi convidado a fazer 180 graus, a se arrepender dos seus pecados e seguir após Jesus Cristo? A tomar a cruz, identificar-se com Ele como um cristão e sofrer tudo o que possa vir sobre isso, incompreensão da família, perseguição dos colegas de trabalho, abandono dos amigos, restrição de sua liberdade, certos prazeres que seriam lícitos para você, comprometer o seu tempo com a igreja, estudar a Bíblia, sustentar a obra de Deus, orar com a sua família, dar um bom testemunho, mandar missionários. Já aconteceu isso na sua vida? A conversão é exatamente isso. Carregar a cruz é encontrar Jesus no caminho e Ele está no nosso caminho esperando a nossa decisão, e então fazer a grande escolha: esqueço Jesus e vou para onde já ia ir, ou então eu paro diante dele e digo: Senhor, o que queres que eu faça? Como disse Paulo no dia da sua conversão: Senhor, o que queres que eu faça? A verdadeira conversão traz estas grandes questões. Primeiro: Senhor, eu sou um pecador. Essa é a primeira grande questão. Segundo: Senhor, eu não posso salvar-me a mim mesmo. Senhor, eu não posso salvar-me a mim mesmo. Terceiro: Senhor, eu creio que Tu és o meu Salvador, porque morreste na cruz por mim. Quarto: Senhor, eu Te aceito e Te sigo, carregando a Tua cruz, uma identificação pessoal contigo. Eu não estou carregando a cruz do cristianismo, eu estou carregando a cruz de Cristo, estou carregando a cruz com Cristo, seguindo após Ele. Senhores, todos aqueles que se relacionam com Jesus têm relação também com a eternidade. Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele disse: as minhas ovelhas são minhas e elas ouvem a minha voz e me seguem. Veja aí, as minhas ovelhas são minhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Olha o segredo. Vírgula: dou-lhes a vida eterna. Está vendo a recompensa da conversão, de seguir a Jesus? Está vendo o que significa se converter? Dou-lhes a vida eterna. Segundo: nunca hão de perecer. Terceiro: ninguém as arrebata das minhas mãos.
Esse é o prêmio de seguir a Jesus Cristo, dando de graça a você. Oremos. Pai amado, nós damos graças porque o caminho de seguir a Jesus ainda está aberto. O acesso à misericórdia de Deus, o acesso de volta ao Pai ainda está aberto. Conquanto seja um caminho estreito e uma porta estreita, conquanto sejam poucos os que o encontram, ele ainda está aberto. Jesus continua se apresentando no caminho de cada pecador como eu e propondo uma reviravolta total no rumo da sua vida. Nada menos do que isto será aceito por ti para salvar uma alma. E nós queremos orar nesta noite para que, se houver algum Simão sireneu entre nós, ao encontrar no seu caminho o Filho de Deus, possa mudar de rumo e caminhar no rumo que Cristo vai. Dar as costas para tudo aquilo que antes era precioso, importante, prioritário na sua vida e no seu pensamento, para adotar Cristo como mais importante, a prioridade total de sua vida. Permite que isso possa acontecer, esse milagre possa acontecer nesta noite em alguns corações aqui presentes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. João 4:23. Iremos agora louvar a nosso Deus, cantando o inédito em espírito e em verdade. Vamos ficar de pé, irmãos? Espírito
segundo inédito que cantaremos agora é Edifica. Edifica.
consequência, de manhã nós teremos as profissões de fé. Logo após a escola dominical, nós receberemos as profissões de fé por parte daqueles irmãos que eram batizados no domingo à noite. Ok? No dia 14, nós teremos a consagração dos diáconos. Será um culto especial. Nós teremos o exame dos candidatos às 18h30 e logo em seguida, após um intervalinho de uns 15 minutos, após o exame, nós procederemos ao culto solene com a imposição das mãos e a consagração dos novos diáconos, dia 14. Então guarde essas duas datas, fique atento. O mês de agosto é o mês do aniversário da igreja, então muitas atividades especiais estão programadas agora para o mês do aniversário, ok? Temos da Igreja Batista de Cidade Patriarca, a Kate Teixeira dos Santos. Gostaria que, à medida que eu fosse chamando os nomes, tu passe perto. E o Marcelo Alves dos Santos. Gostaria que os irmãos ao redor deles os cumprimentassem. Podemos assentar. Temos convidados da Igreja Nova de Paz, convidados pela Sandra, Carlos Francisco. E temos duas irmãs aqui não crentes, é a Karen e a Juleide Ferraz dos Santos. Gostaria que os irmãos ao redor nos cumprimentassem. Temos também da Igreja Batista de Porto Velho, a Selma Canuto Nunes, o Odair e a Alessandra Canuto. Obrigado pela presença, podemos assentar. Agora, há mais algum visitante que tenha passado desapercebido para a nossa recepção? Não havendo, em nome da igreja, agradeço a presença dos que estão. Tem? Fique em pé, o nome do senhor? Muito obrigado pela presença, filho. Nós vamos ouvir um louvor pelo coro oficial.
bênção apostólica. Após a bênção, aguardaremos o pós-lúdio. Então, terminado o pós-lúdio, aí nós sairemos calmamente. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, estamos encerrando mais um culto que a Tua Igreja oferece em espírito e em verdade, no qual o desejo profundo de nossas almas é expressar o louvor e a gratidão pela salvação eterna que Jesus Cristo nos outorga. O nosso desejo neste culto é reconsagrar as nossas vidas a esse Salvador maravilhoso, é receber dele conforto, instrução, fortalecimento de nossa fé. Nele também tivemos o propósito de anunciar a salvação e de convidar os pecadores, as almas perdidas, a virem a este bom pastor que deu a vida por nós. Convertidas, arrependidas, aceitarem-no como único e suficiente Salvador. Que cada propósito deste culto possa ter sido alcançado por Tua grande misericórdia. Que o Teu Espírito Santo seja aquele que há de aplicar as verdades cantadas e lidas e meditadas nesta noite a cada coração, segundo a necessidade de cada alma que presente nesta noite. Nós oramos para que ninguém entre os presentes venha a se perder pela falta de uma decisão consciente ao lado de Jesus Cristo. Despede o Teu povo agora na Tua paz, dando a todos uma semana muito abençoada sob os Teus cuidados paternais. E agora, que a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo estejam com Teu povo, reunido neste lugar, assim como em toda a face da terra, desde agora e para sempre.